Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Física com Krause, Física comigo. E agora nós vamos fazer aí a resolução de alguns exercícios de fenômenos de transporte. O pessoal ficou com dúvida em algumas questões e então nós resolvemos ajudá-los e também postar a resolução aqui no canal, tá certo? Então vamos ver, olha só. A primeira questão envolve uma patinadora com uma determinada velocidade, tem o peso dela, tem a lâmina com determinado comprimento, com espessura, e a espessura da película de água quando ela passa pelo gelo. E aí pede qual é a aceleração resultante da viscosidade, para que a velocidade da patinadora permaneça constante. E ele dá ali a viscosidade da água de 1,76 vezes 10 a menos 3 pascal segundos. Então, inclusive, o exercício informa até a resposta. Bom, lembrando aí, então o exercício, a fórmula associada é a tensão, é igual a velocidade vezes a viscosidade dividido pela espessura. Só que tensão é força sobre área, e força é massa vezes aceleração. Então o que a gente faz? A gente junta tudo, Logo, então, você vai ter o quê? Massa vezes aceleração sobre área é igual a velocidade vezes a viscosidade dividido pela espessura. Lembrando no exercício que ele disse que o peso da patinadora é 400 newtons. Então eu vou considerar G igual a 10, tá? E a massa então da patinadora vai ser de 40 kg. Bom, agora é só resolver o problema, Então veja ali, você tem a massa que é 40 vezes a aceleração, que é o que ele está pedindo. A área da lâmina corresponde ao comprimento, vezes a espessura. Então repare que o comprimento eu passei para metros, dividi aquele 11,5 por 100, e a espessura, que também está em centímetros, eu também passei para metros. Bom, do outro lado da igualdade nós temos a velocidade, 12 foi dado, foi dado ali a viscosidade, 1,76 vezes 10 a menos 3, e também foi dado ali a espessura da película, 0,002 milímetros. Então eu coloquei isso em metros, tá? Então ficou 2 vezes 10 elevado a menos 6 metros. E aí você faz aí a continha honestamente, multiplica ali, cruzado, isola a aceleração e você vai encontrar 0,24 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Tá ok? Bom, a próxima questão, associada ali uma fita adesiva, que tem uma determinada espessura, então de 0,015 centímetros, largura de 1 centímetro, deve ser revestida em ambos os lados com cola. Então, para isso ela vai ser puxada em posição centrada através de uma ranhura retangular estreita, sobrando um espaço de 0,012 centímetros de cada lado. A cola tem uma viscosidade de 0,957 pascal segundo, e preenche completamente os espaços entre a fita e a ranhura. Se a fita pode suportar uma força máxima de tração de 100 newtons, qual é o comprimento máximo através da ranhura até onde ela pode ser puxada a velocidade de 1,2 metros por segundo? Bom, o exercício é muito parecido, Só que agora ele está pedindo ali o comprimento. Então a fórmula vai ser a mesma. Então você tem tensão, é a velocidade inicial, vezes a viscosidade dividido pela espessura. Tensão é força sobre área, e a área corresponde ao quê? A largura vezes o comprimento. Então nós temos essas informações. Então vamos substituir, é só uma substituição aí. Então você tem que a força é 100 newtons, no lugar da área você vai colocar ali o 1 centímetro da largura vezes o comprimento. Repare que 1 centímetro eu já passei logo para metros, vezes o comprimento. 1,2 é a velocidade, 0,957 é a viscosidade, e 0,6 vezes 10 a menos 4 corresponde à espessura, mas repara, que ele dá ali na informação que a espessura é de 0,015, sobrando um espaço de 0,012 de cada lado. Então quer dizer que vai dar 0,003. Como é de cada lado, vezes 2, então isso vai dar 0,6 vezes 10 a menos 4. Logo, você passa a ter um comprimento de 0,6 dividido por 1,2 vezes 0,957, que dá 0,522 metros. Então, também um exercício bastante tranquilo, basicamente aplicação de fórmula, tá, gente? Basicamente aplicação de fórmula. Bom, vamos para o outro. Então diz ali, tem um tubo mostrado
está cheio de mercúrio a 20 graus Celsius, calcule a força aplicada no pistão. Ele dá a gravidade, dá a massa relativa, dá a densidade relativa do mercúrio e a massa específica da água. E diz ali que a resposta, né, é aquela ali. Então vamos ver. Bom, você tem um tubo mostrado, então isso aí é uma pressão manométrica, né? Você pode até se basear no princípio de Pascal, né? P1 é igual a P2, então a pressão que você tem de um lado do manômetro ali igual a pressão que você vai ter do outro lado. Então o que nós temos ali? F1 sobre A1, só que a área 1 vai ser dada por πd2 sobre 4, e a coluna que vai subir do outro lado, né, vai ser dada lá pela lei de Steve, né? Vou usar o princípio de Steve ali, ρgh. Ele está aberto dos dois lados, então o equilíbrio só se dá ali em função mesmo da força e da coluna de mercúrio. Bom, então o que nós temos? Né? Nós temos, eu vou inverter ali, né, a fração que tem embaixo, o πd2 sobre 4, então o 4 passa para cima multiplicando pelo F1, né? Então fica 4F1 sobre π vezes, o diâmetro está em milímetro, né? Então 50 vezes 10 a menos 3 para passar para metros ao quadrado. E do outro lado da igualdade, a densidade do mercúrio, 13.540, que ele dá a relativa e multiplica pela específica da água, vezes 9,81 e vezes 0,175. Por quê? Porque você já tinha uma altura ali de 25 milímetros e a altura chegou a 200 milímetros. Então quer dizer que nós conseguimos ali uma coluna de 0,75. Mais uma vez você multiplica em cruz e encontra ali a resposta de 45,6 newtons. Tá? Na questão seguinte, você tem ali, de novo, né, um tanque, de novo uma questão de pressão manométrica, né? Então só que de um lado você tem ar e água e do outro lado você tem mercúrio, né? Então ele pergunta qual é a pressão manométrica do ar preso na câmara esquerda. Bom, então a pressão do ar mais a pressão da água tem que ser igual à pressão do mercúrio, né? Então a pressão do ar é a pressão do mercúrio menos a pressão da água. Então a pressão do mercúrio dada para o ρgh, né, a mesma fórmulazinha que nós colocamos lá em cima, utilizando aí a lei de Steve. Então 13.550 vezes 9,81 vezes 0,1 e vezes 0,1, porque olha a diferença de altura que a gente tem da coluna de mercúrio para a coluna de água, né? Então aquilo ali dá 0,1 metros, né? Então você tem 2,9, então a diferença que você tem é de 0,1. Menos 1000 vezes 9,81 vezes 1, que é a coluna de água, 1 metro. Bom, fazendo a continha aí você vai ter, né, como resposta 3,48 kPa. Então a resposta eu já passei para kPa, tá? Fica atento aí em relação a isso. Depois, né, ele questiona qual é a pressão que deveria ter a câmara esquerda, né, você comprimindo ali para que a superfície da água tivesse o mesmo nível da superfície livre da câmara direita, né? Então, de novo, né, a pressão que você vai ter do ar é a pressão do mercúrio menos a pressão da água. Então você vai ter 13.550 vezes 9,81 vezes 1, né, vai subir 1 metro, agora o mercúrio vai ficar igual à água, né, menos 1000 vezes 9,81 vezes 1, porque elas têm a mesma altura, tem que ter a mesma coluna dos dois lados. Então a pressão do ar, 132.925 menos 9.810, então você vai ter ali a pressão do ar associada de 123 kPa. Então, de novo, também já foi transformado para kPa. Tá? Então, repara, são probleminhas muito parecidos com o que você aprendeu lá em Física 2, só que agora com uma aplicação diferente. Mas essas fórmulas todas foram trabalhadas, muito bem trabalhadas pelo seu professor de Física lá em Física 2, provavelmente, né? Você vê bastante a lei de Steve, você vê bastante aí o princípio de Pascal, né? E nas questões anteriores você tem aí uma novidade, que é a viscosidade, e você se utiliza dos conhecimentos de Física, né, para poder resolver também esse exercício. Tá ok, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, até a próxima, foi um privilégio ter estado com vocês, e até mais ver, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês.